Olá, boa noite. Bem-vindos à série de entrevistas que o jornal Diário Popular passa a realizar a partir de hoje com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Uma proposta do jornal que pretende aproximar mais você, eleitor, das ideias de cada uma das chapas que buscam governar o município pelos próximos 4 anos. Para realizar essas lives, o Diário Popular convidou os representantes das 11 candidaturas a uma reunião aqui na sede da empresa, na rua 15 de novembro, no último dia 20, quando apresentou os detalhes dessa conversa e também efetuou o sorteio da ordem das entrevistas que eu apresento a partir de agora. Hoje nós conversaremos com a candidata Paula Mascarenhas, do PSDB, prefeita que busca a reeleição. Amanhã entrevistaremos Marco Marchand, do DEM. Na quarta-feira, Ivan Duarte, do PT. Na quinta-feira, Marcelo Oxley, do Podemos. E na sexta-feira, encerrando a semana, Júlio Domingues, do PSOL. Nós retomaremos as conversas na próxima semana, a partir da terça-feira, no dia 3, quando o Eduardo Ligabo, do PCO, estará aqui para conversar conosco. Seguem na quarta-feira Tony Sec, do PSB. Na quinta-feira, dia 5, Fetter Júnior, candidato do PP. E na sexta-feira, dia 6, encerrando Dan Barbier, do PDT. Nós lembramos que o Diário Popular convidou os representantes dos 11 candidatos e 9 aceitaram e enviaram seus assessores no dia e horário marcados. As lives elas terão a duração de 1 hora e 15 minutos e, além de debatermos sobre temas estratégicos importantes para a cidade, nós também teremos 2 blocos de perguntas ao entrevistado, feitas por moradores. O Diário Popular foi às ruas, gravou essas perguntas com moradores, eleitores dos bairros, das vilas e também perguntas feitas pelos candidatos. O entrevistado só saberá a quem irá responder aqui na hora através de um sorteio. As lives elas vão ser realizadas por mim, Jarbas Tomaszewski, editor-chefe do Diário Popular, também pelo editor de política do jornal, Vinícius Peraça. Boa noite, Peraça. Boa noite. E quero informar aqui também que o jornalista José Ricardo Castro, colunista do Espeto Corrido, que também participaria dessa entrevista, por um motivo pessoal de última hora não pode estar presente. Também o Diário Popular quer destacar o apoio que nós temos para a realização dessas entrevistas de uma empresa que acreditou no nosso projeto. O nosso muito obrigado à Essenza Casa e Jardim. Feitas essas considerações, então, vamos iniciar a nossa conversa de hoje com a candidata Paula Mascarenhas. Eu passo a palavra para o Peraça para apresentar a nossa convidada. Bom, a gente vai fazer então a leitura de um breve perfil da candidata enviado pela sua assessoria. Paula Schilde Mascarenhas nasceu em Pelotas em 1970. Professora, é a atual prefeita de Pelotas, sendo a primeira mulher a comandar a 4ª maior cidade do estado. Concorre à reeleição junto com o vice Demar Bars pela coligação Vamos em Frente Pelotas. Caçula de uma família de 3 irmãos, é filha de Fernando Otávio, produtor rural já falecido, e de Maria Helena, psicóloga. Paula estudou em escolas tradicionais do município, como o Instituto de Educação Estadual Assis Brasil e o Colégio Gonzaga. Graduou-se em Letras pela Universidade Federal de Pelotas. Em 1998, concluiu o mestrado em Letras pela UFPEL. Posteriormente, completou o doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 1993, tornou-se professora adjunta da UFPEL. Em 99, começou sua trajetória na política ao lado do então deputado Bernardo de Souza. Em 2005, Bernardo assumiu a prefeitura de Pelotas e Paula tornou-se chefe de gabinete dele. Em 2012, Paula tornou-se vice-prefeita na chapa com Eduardo Leite, atual governador do estado. E em 2016, foi eleita prefeita com 59,86% dos votos. Paula, boa noite, bem-vinda, obrigado por estar aqui. Nós gostaríamos de iniciar essa conversa contigo fazendo o seguinte questionamento, né? Tu voltas a enfrentar dos teus adversários comentários já ouvidos na campanha anterior, lá de 2015, de que a prefeitura prioriza o centro no desenvolvimento de projetos e obras e esquece os bairros, as áreas mais periféricas. Como é que tu lida nessa campanha de 2020 com esses comentários, com essa situação? Boa noite. Boa noite, Jarbas. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos que nos acompanham de casa nessa campanha eleitoral diferente, que nós estamos muito mais distanciados. Mas quero aproveitar para cumprimentar o Diário Popular pela iniciativa de justamente aproximar os candidatos do eleitorado, das pessoas, podendo
falar sobre as suas propostas, sobre a sua visão do futuro de Pelotas. Pois, justamente, Jarbas, na verdade, tu falaste bem, é uma crítica que a gente ouve agora, ouviu em 2015, perdão, mas que normalmente os prefeitos que concorrem à reeleição, ou alguém que concorre em nome de um prefeito na ocasião, ouve. Na verdade, isso é uma crítica que a gente sempre escuta em todas as eleições. Os governos só cuidam do centro, não cuidam dos bairros, os bairros estão abandonados, isso se repete. Eu sempre ouvi isso como apoiadora, como militante, como cidadã, eu sempre ouvi isso em todas as eleições. Então, por que isso? Porque realmente Pelotas tem uma periferia muito grande, uma periferia que vem crescendo, e Pelotas é uma cidade que ao longo do tempo, ou durante um certo tempo, durante algumas décadas no século XX, empobreceu muito. Os governos pararam de investir, de ter condições de fazer investimentos, e a verdade é que esse déficit de investimentos causou muitos problemas nos bairros, nas periferias, que tem, portanto, muita precariedade. E os governos acabam não conseguindo dar conta de tudo isso. O governo do Eduardo, agora para falar especificamente no nosso trabalho aqui em Pelotas, o governo do Eduardo teve alguns desafios muito grandes, como reorganizar a cidade era muito desorganizada, não tinha regras, espaços públicos invadidos, utilizados privadamente. Mesmo assim, o Eduardo conseguiu investir muito, fez muitas obras em grandes avenidas e investiu também nos bairros. Tem várias obras que ele fez em bairros, mas teve um grande desafio inicial de reorganizar a cidade. Os esforços, os investimentos foram muito feitos nessa questão, que é importante para a cidade avançar, para a gente poder ter um ambiente atrativo a novos investimentos, atrativo a novas empresas que gerem emprego e renda. No meu governo, eu herdei, digamos assim, essa organização maior da cidade. Continuei alguns projetos de investimento no centro, eu não nego que nós tenhamos feito muitas obras no centro. Talvez, no meu caso, a maior delas, a mais importante delas, a do Calçadão. A gente revitalizou completamente o Calçadão de Pelotas, que é um lugar, não é para quem vive ali, pouca gente mora nas redondezas do Calçadão, é para todos os pelotenses que circulam pelo centro da cidade. São 20 mil pessoas por dia que circulam no nosso Calçadão, e é um lugar de geração de renda, né? de emprego, de renda, de receber turistas, né? De atrair pessoas que vêm aqui para gastar, para deixar o seu dinheiro. Então a gente precisa ter um centro revitalizado, um centro bem cuidado, para atrair pessoas de fora, para atrair investimento e gerar oportunidades. Agora, é uma injustiça muito grande que a gente não cuide dos bairros, que a gente não tenha feito investimento nos bairros. Eu ouso dizer que nenhum governo investiu mais do que o meu governo nos bairros da cidade. Não há bairro em Pelotas que não tenha uma obra da prefeitura de 2017 para cá. Nós temos obras, eu tenho repetido sempre, no Barro Duro. O que nós temos, por exemplo, no Barro Duro? Não vou citar todos os bairros, não se assustem, mas no Barro Duro nós revitalizamos a Escola de Educação Infantil, reformamos, ampliamos, praticamente é uma nova escola. Nós reformamos a unidade básica, nós fizemos o ginásio, requalificamos a praça, fizemos agora a pavimentação na frente da escola, na frente da UBS, fizemos a iluminação pública entre o Laranjal e iluminação em LED, ali na Adolfo Fetter, até o Barro Duro. Temos obra no Laranjal, temos obra no Getúlio Vargas, no Pestano, asfalto que pela primeira vez chegou no interior desses bairros, obras na Santa Terezinha, no Lindóia, temos obra no Fragata, na Guabiroba, no Simões Lopes, em várias regiões do Fragata, temos obra no Navegantes e no Fátima, temos obra na Balsa e na Ambrósio Perré, temos obra por absolutamente na Vila Princesa, no Sítio Floresta, sejam obras de pavimentação, sejam obras de iluminação em LED, sejam obras de construção de escolas, de revitalização de UBSs. As obras no Dunas, temos várias obras no Dunas, na Bom Jesus. Então, não é justo essa crítica, eu ouço, entendo que é algo que vem historicamente, mas eu atribuo a essa questão
temos feito muitas obras, nenhum governo investiu mais do que o meu nos bairros, não tenho dúvida disso, e desafio alguém que possa mostrar diferente. Mesmo assim, tem muito a fazer. Os bairros ainda têm muitos desafios, muitas dificuldades, muita precariedade. Não é possível que um governo só resolva o problema dessas décadas e décadas que passaram sem investimento público. Não há como fazer isso. O que a gente precisa é seguir investindo e também fazendo a manutenção. Eu acho que quando o pessoal diz que não investe em bairros, confunde um pouco essa questão da manutenção. Que é verdade, é um enorme desafio também. Nós temos 400 quilômetros de via sem nenhum tipo de pavimentação. E, especialmente nesse ano, nós tivemos algumas dificuldades com compra de material, compra de saibro, atrasou. E quando na época que estava seco, tivemos uma seca histórica, e quando chegou o material, começaram as chuvas, estragou a cidade inteira. Nós agora estamos correndo contra o tempo hoje. Por exemplo, essa chuva de hoje, choveu agora 4 horas, essas últimas 4 horas, 75% do que se espera para o mês de outubro. Certamente estragou tudo que nós fizemos nos últimos dias. Assim é a vida de uma prefeitura, de uma cidade, com tanto tempo sem investimento nos bairros. Agora, não há dúvida de que a gente fez muito investimento, tenho muito orgulho, e as pessoas que moram nos seus bairros sabem disso. É que elas conhecem, em geral, o seu bairro e conhecem o centro. Então é fácil de vender essa ideia. Agora, por isso nós estamos tentando no programa eleitoral mostrar tudo que fizemos, e é difícil de tantas ações que são, mas a ideia é mostrar para as pessoas o que está acontecendo em cada bairro da cidade. E não só obras que se enxergam, mas também algumas obras de alto potencial social, como a regularização fundiária, que nós também fomos o governo que mais fez. Foram 20 áreas, mais de 3.500 famílias. Isso dá 15 mil pessoas, em torno de 15 mil pessoas beneficiadas, que deixaram de ser poceiros e passaram a ser proprietários, a ter a escritura da sua casa em mãos, o que é altamente transformador. Prefeita, já que estamos falando de bairros, de problemas de infraestrutura dos bairros, essa reclamação, um dos grandes desafios de Pelotas, sem dúvida, é o saneamento, né? A cidade ainda convive há muitos anos com valetas a céu aberto, com uma baixa taxa de captação de esgoto, de tratamento de esgoto. A senhora insistiu numa PPP, tentou fazer com que isso fosse um tema discutido na Câmara, há essa grande rejeição, e no seu plano de governo a senhora fala novamente em tentar universalizar a coleta e tratamento de esgoto em Pelotas. A senhora pretende insistir numa PPP? Que alternativa a senhora tem diante da resistência que há de parte da população e até mesmo dentro da Câmara, inclusive a sua base tem resistência com esse tema? Pois é, Peraça, eu não posso parar de falar nisso, porque a questão do esgoto é a maior mazela que nós temos, né? Esgoto a céu aberto, 18% do esgoto que se produz na cidade tratado, todo o resto vai, 82% jogado no canal São Gonçalo, desaguando na Lagoa dos Patos, a nossa Praia do Laranjal, que é um ativo econômico de desenvolvimento enorme, tem um potencial para gerar emprego, renda, alavancar turismo. Então é um problema social, eu sempre disse, um problema de saúde pública, um problema ambiental e um problema econômico a questão do esgoto. A gente precisa buscar alternativas. O valor é muito alto para se fazer tudo o que precisa ser feito, construir as estações de tratamento de esgoto, a canalização. Isso vai demandar algo em torno de 500 milhões de reais. O governo não tem como aportar esse recurso, então a alternativa é a gente buscar quem tem recurso, que é a iniciativa privada. Eu acredito nisso. As PPPs, o que elas significam? Aporte privado, injeção de recursos privados em benefício público. Mas o pessoal confunde, e alguns fazem questão de confundir os outros, porque tem interesses específicos, confundem com privatização, com venda. Eu não tenho nenhum problema com venda de estatais, não acho que isso seja uma questão, enfim, não considero isso uma questão ideológica, mas sou contra a venda do Sanep. Eu não quero privatizar o Sanep, eu quero ver o Sanep público e forte. E é isso que a gente tem feito, a gente tem fortalecido o Sanep e investido. O meu governo, desculpem dizer isso de novo, mas é verdade, os números estão aí, as planilhas são públicas. Nós somos o governo que mais investiu em saneamento nos últimos 20 anos. Nós investimos 49 milhões em saneamento, claro que isso tem a ver com a taxa de lixo, obviamente, e isso é importante até referir, porque
houve uma reclamação, não vou fugir do assunto, vou voltar, uma reclamação muito grande na Câmara quando aprovada a taxa do lixo, porque o SANEP pegava o recurso, era obrigado a fazer isso, usar o recurso da tarifa de água e esgoto e sustentar o lixo com isso, e assim não investia nas redes de água e de esgoto, que estavam extremamente precárias na cidade. A gente conseguiu, com a taxa do lixo, que a tarifa de água e esgoto seja devolvida em serviço público de água e de esgoto. A gente terminou com a falta d'água no Laranjal no verão, por exemplo. A gente investiu em drenagem, terminou com alguns problemas de drenagem históricos na cidade, como lá na Praça do Colono, como na Gomes Carneiro. E com a taxa de lixo sustentamos o lixo. Com isso o SANEP pôde fazer investimentos, ou seja, quem lucrou, né, quem recebeu de volta a questão da taxa de lixo é exatamente a população de Pelotas. Então na PPP é a mesma coisa, a gente tem que vencer uma resistência para poder ter um benefício público. Na verdade, a minha ideia é buscar uma alternativa, que é também uma parceria com a iniciativa privada, mas que se chama locação de ativos, que eu acho que talvez seja mais palatável para os servidores do SANEP, talvez para a Câmara de Vereadores, que é, na verdade, a iniciativa privada aporta os recursos, faz as obras necessárias, mas quem administra digamos, o sistema é o poder público. Na PPP, quem administra também é a iniciativa privada por um determinado tempo. No nosso caso, a gente previa 35 anos, que é o máximo que pode ser, e depois volta tudo para o poder público. Por isso a gente diz que não é privatização. Mas com a alocação de ativos, a administração é pública, seria do SANEP, e a gente vai pagando ao longo do tempo, pagando o recurso investido pela iniciativa privada. Mas não dá para a gente abandonar essa ideia. As pessoas convivem nas periferias com o esgoto a céu aberto e isso é uma mazela com a qual a gente não pode se conformar. A senhora fala que não é contra a venda. A senhora visualiza ainda outras unidades hoje ligadas à prefeitura que compõem essa enorme máquina pública que poderiam também participar de um processo semelhante? Vou citar aqui, e não é uma opinião pessoal, mas tem necessidade do município ser responsável por uma rodoviária? Justamente, é o que eu ia te dizer. A rodoviária, então o SANEP, a ideia não vamos privatizar o SANEP, eu quero o SANEP público. Por quê, no caso do SANEP? Porque justamente ele tem capacidade de investimento, ele tem capacidade, ele está funcionando muito bem a autarquia, então não há necessidade, não vejo nenhum ganho público com a venda. Já a rodoviária é o contrário. A rodoviária, nós estamos tentando fazer uma PPP, mas no caso da rodoviária poderia ser um outro tipo de concessão, mas para que a iniciativa privada assuma também. Por que o município, o poder público, tem que vender passagens? Isso não se sustenta. Nós estávamos num processo até que estava bastante adiantado, porque a gente tem que negociar com o governo do estado, né, que é quem faz a concessão, e com interessados. Mas aí veio a pandemia e, claro, isso se desacelerou um pouco, a gente vai ter que retomar. Mas a ideia é poder, sim, fazer uma concessão desse serviço. Até porque, por exemplo, com a pandemia, a rodoviária perdeu também receita, perdeu um percentual altíssimo de receitas. E quem é que sustentou, quem é que pagou os funcionários? A administração direta, que é quem tem que prestar os serviços públicos essenciais e básicos. Isso não é justo com a população de Pelotas. Então, acho que a gente tem que seguir nesse caminho. A minha ideia é buscar uma alternativa para que a rodoviária passe às mãos da iniciativa privada. Tenho certeza que o benefício vai ser muito grande, inclusive para os usuários, porque tem mais poder de investimento, vai tornar... Aliás, a gente vem fazendo um bom trabalho na rodoviária, acho que ela vem se qualificando na estação rodoviária, mas certamente nas mãos da iniciativa privada vai ter muito mais condições para isso. Na pergunta anterior, a senhora mencionou duas palavras aí que, de certa forma, também provocaram bastante polêmica, que foi a taxa de lixo e PPP, que também estávamos falando. A senhora tentou também, nesse último ano, instituir uma PPP para iluminação. Tentou primeiro passar na Câmara uma contribuição pela iluminação pública, que o pessoal chamou de taxa da iluminação, para no segundo passo via PPP. Também houve muita resistência, também novamente a sua base não apoiou a ideia da contribuição e no seu plano de governo a senhora continua falando em ampliar a iluminação de LED na cidade. Como a senhora pretende fazer isso? Se vai insistir na ideia de uma contribuição de iluminação, numa PPP? Então, eu acredito, basta as pessoas caminharem nos locais, na Osório, na Deodoro, no Calçadão,
agora, mais recentemente, lá na área da estação férrea, da Saldanha Marinho, está espetacular, está linda, para ver o efeito da iluminação em LED, né? O benefício público, como transforma os locais. Eu quero muito isso para a minha cidade, porque eu sei que isso não é só uma cidade mais bonita, né, mais iluminada, isso significa segurança pública, isso significa qualidade de vida e, de novo, isso significa um ambiente indutor e atrativo de investimentos. Quando a gente fala nisso, né, quando a gente fala em atrair, é atrair investimento, empresas, indústria, gente que gera emprego, né, que gera renda para a população, gente que abre oportunidade de trabalho. Então, eu acredito muito nisso, quero muito isso para Pelotas. Não há como fazer, iluminar toda a cidade com investimento exclusivamente público, com os recursos da prefeitura. A gente consegue fazer em algumas obras que a gente consegue, por exemplo, faz um financiamento e inclui no projeto a iluminação pública, em geral nas grandes avenidas, em locais especiais, mas como eu gostaria de fazer, que é em todos os bairros, começando inclusive pelas periferias, não há recurso público suficiente. Nós precisamos de novo de uma parceria com a iniciativa privada. E não tem como fazer essa parceria, não tem como sustentar esse processo, esse sistema, sem a contribuição de iluminação pública, que é algo que praticamente todos os brasileiros, não, uma boa parte, 80% dos brasileiros pagam. 80% dos brasileiros pagam a contribuição. Eu não estou querendo fugir de taxa, o nome técnico é contribuição de iluminação pública. Pagam para ter o que nós temos aqui, a maioria das cidades com esse tipo de iluminação que nós temos em Pelotas. Aqui o nosso objetivo era que as pessoas pagassem, e muitos não pagariam, quem menos pode não pagaria, os mais pobres não pagariam. A gente depois, dependendo do consumo, pagaria menos, até as grandes indústrias e tal, os grandes comércios que pagariam mais, mas seria justo, trataríamos diferentemente os desiguais, nós trataríamos conforme a capacidade contributiva e pagariam essa iluminação pública que permitiria fazer esse investimento que ia mudar a vida das pessoas, mudar radicalmente a vida da cidade. Eu sonho com isso. Agora, para o próximo ano, a gente não pode esquecer que está vivendo um ano de pandemia, em que houve uma crise, né, que as pessoas perderam o emprego, empresas fecharam. O ano que vem é o ano pós-pandemia, o ano da retomada, em que nós vamos ter que nos deparar com os efeitos, né, desse ano atípico e vamos ter que reconstruir, né, retomar, construir as bases de novo do desenvolvimento. Então, não imagino que seja possível instituir a contribuição de iluminação pública no ano que vem. Acho que a gente vai precisar encontrar um momento certo. Não abandono essa ideia, não vou voltar atrás, continuo achando que é o melhor para Pelotas. E sempre que eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas por um tempo um pouquinho maior, né, e a gente coloca tudo, né, explica o projeto, elas acabam, inclusive nos bairros mais pobres, já tive essa oportunidade, elas acabam se convencendo. Mas eu respeito as opiniões, né, eu acho que a gente tem que, para as grandes reformas, né, para as grandes mudanças, a gente precisa acompanhar o tempo da sociedade. Né? Os vereadores, a Câmara de Vereadores representa a sociedade. Então, tem um tempo de maturação. Claro que eu já gostaria de estar fazendo, né, se eu tivesse conseguido no ano passado aprovar a COSIP, nós já estaríamos com uma PPP em curso, já estaríamos talvez vendo os primeiros benefícios. Não foi possível, ainda não era o tempo certo, vamos esperar o tempo certo e eu tenho certeza de que isso vai ser marcante na história de Pelotas, na vida, na relação das pessoas com a cidade. Mas tenho paciência, não vou Pelo que a senhora diz, então, caso a senhora seja reeleita, pelo menos no ano que vem, não tem a ideia de instituir a contribuição por conta da crise. Por conta da crise, né? Aí, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, claro, então não é o momento. Mas acho que futuramente será. E acho que, mesmo que não seja, digamos que eu seja reeleita e não consiga de novo, em algum momento isso vai acontecer, porque praticamente todo o Brasil paga, daqui a pouco isso vai ser obrigatório. E se tornar obrigatório esse tributo, o prefeito da ocasião não vai ser obrigado a trazer esse benefício para a população. Pode fazer como a maioria dos prefeitos, que recebem a COSIP e mantém uma iluminação
relativamente precária, em alguns lugares melhor, outros pior, mas não a iluminação de LED que seria transformadora e com a qual a gente queria linkar a questão da contribuição. Teria uma contribuição nova, é verdade, mas de acordo com a capacidade de pagamento das pessoas e teria um benefício extraordinário. A senhora está falando de um 2021 de crise e isso todos os municípios vão viver assim. O novo prefeito ou a senhora reeleita ou quem for eleito vai assumir que prefeitura a partir de 2021 em termos financeiros? Jarbas, eu separo em duas questões. Eu acho que a crise, eu tenho essa expectativa, eu sou sempre uma otimista, né? Tenho expectativa de que a crise não seja da pandemia, a crise gerada pela pandemia, que a gente consiga superar, que ela não seja tão grave. A gente tem visto os números, as expectativas, as primeiras análises davam conta de uma crise muito mais profunda do que efetivamente ela foi. Claro que a gente sabe que houve fechamento, né, de empresas, que pessoas perderam emprego e para essas pessoas a situação está muito difícil. Mas foi menos grave do que se imaginava que seria e acho que a gente tem condições e o governo tem que ser um indutor disso, tem que ser um grande parceiro, condições de retomar. A gente tem algumas propostas em relação a isso, né, para o ano que vem, algumas ações que tem que ir desde o estímulo às empresas, alguns incentivos fiscais, até as parcerias público-privadas, que são formas de injetar recurso público. E quando a gente injeta recurso privado no município através de parcerias, isso também gera emprego, né? Isso não é só o benefício que aquela obra vai trazer, mas é o emprego que ela gera enquanto está acontecendo. Quanto fomentar o crédito, é um projeto que a gente tem que chama Retomada Pelotas, né? O microcrédito, o estímulo para o primeiro negócio, né, para as pessoas nos bairros. A gente vai ter também uma parceria de formação de mão de obra nos bairros da cidade, para qualificação de mão de obra, né, para as pessoas que não têm perspectiva, que elas possam, como a gente já fez no Comunidade Empreendedora, um projeto muito interessante que a gente desenvolveu com a Secretaria de Habitação nos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, formando e qualificando mão de obra, e dali surgiram vários empreendedores, microempreendedores, que estão aí, alguns casos de gente que está sobrevivendo, inclusive, a essa crise sanitária. Enfim, e também buscar, um projeto que a gente está fazendo com a Universidade Católica, de buscar identificar pessoas que estão realmente excluídas completamente, né, que são os invisíveis, para identificar essas pessoas e trazê-las de volta, trazê-las para a inclusão, para o mercado de trabalho e tudo mais. Enfim, são várias ações que precisam ser feitas, o governo é importante. A senhora mencionou entre as ações os incentivos fiscais, a senhora mencionou há pouco, né? Incentivo fiscal não deixa de ser, de certa forma, abrir mão de receita de alguma forma. Com uma prefeitura que hoje está numa situação que há pouco tempo, inclusive, atrasou salários, enfim, que tipo de incentivo fiscal é esse? Isso não corre risco de a prefeitura acabar se apertando ainda mais? Tá, o Jarbas tinha perguntado da situação financeira, né? Então eu ia justamente entrar nessa questão. Então uma coisa é o efeito da pandemia e outra coisa são os problemas estruturais da Prefeitura de Pelotas, que já existiam antes da pandemia. A gente revogou a Lei 5.100. Eu revoguei a lei de incentivos fiscais. Hoje nós não temos uma lei de incentivos fiscais. Mas nós acreditamos que é possível fazer uma lei moderna, né, uma lei que possa efetivamente gerar algum movimento. Claro que sem vender ilusões, porque os incentivos municipais eles estão limitados, não é isso. Para alguns empreendimentos, para os menores, isso pode fazer diferença. Para os maiores, para as grandes indústrias, o que faz diferença mesmo é o ICMS. A gente tem essa noção. Mas a gente acredita que pode, através de uma legislação moderna, atualizada, que estimule aqueles negócios que a gente quer estimular e desestimule, por exemplo, desestimule quem polui o meio ambiente, né, e estimule quem cuida, quem tem projetos, né, de prevenção, de proteção ao meio ambiente, quem tem energia limpa. Dá para fazer uma legislação moderna, não é a solução para todos os problemas, mas se a gente juntar isso com outras questões, pode ser muito importante. E a lei de responsabilidade fiscal exige, né, que cada vez que a gente abra a mão de receita, a gente tenha um cálculo mostrando que aquilo ali vai gerar, na verdade, mais receita. Então, abre mão no início para poder
gerar trabalho, renda, oportunidade de emprego e também novos tributos municipais. Então isso tem que ser uma equação muito bem feita, muito bem montada e a gente vem trabalhando nisso, por isso que nós não revogamos a 5.100 e apresentamos outra imediatamente, nós estamos construindo essa legislação que tem que ser muito bem elaborada para valer a pena. Mas falando das questões de dificuldade financeira e estrutural da Prefeitura, nós temos alguns pontos, aqueles mesmos que vocês já conhecem, porque a questão previdenciária, a gente reduziu com a reforma que se fez, se reduziu em torno de 1 milhão por mês o déficit, mas nós temos um déficit previsto para o ano que vem de 52 milhões, então a questão previdenciária é algo muito problemático. Na verdade, os planos de carreira, a folha de pagamento da Prefeitura é também algo preocupante, assim, os servidores, é uma despesa alta e os servidores são pouco valorizados ao mesmo tempo. A gente precisa rever isso para estimular as carreiras, estimular, valorizar o servidor e, ao mesmo tempo, permitir que a Prefeitura possa não gaste mal, na verdade, né? Não tenha despesas que provoquem distorções salariais, distorções nas carreiras, que isso é o que acontece, infelizmente, porque cada governo foi resolvendo o problema, criando alguma coisa, criando um penduricalho, como se diz, né? Em vez de enfrentar estruturalmente, o que realmente não é fácil, tem uma resistência grande para isso, mas acho que a gente tem que construir essa visão e formar planos de carreira. Nós temos uma dívida com a CE de mais de 100 milhões de reais, uma dívida que foi feita ao longo do tempo, lá atrás, eu quero deixar claro que eu fui o primeiro governo que pagou em dia a conta de iluminação pública para a CE, só que nós temos esse passivo que tem que ser revisto, a gente começou uma negociação, aí veio o processo eleitoral, não foi possível levar adiante, mas precisa ser retomado. Nós temos os precatórios, que começaram a ser cobrados, exigidos pela Justiça, também uma previsão de quase 53 milhões de despesas de precatório no ano que vem. Nós estamos brigando no STF para tentar reduzir isso, porque a gente estava pagando 1,3 milhão. Antigamente se pagava 500 mil no fim do governo Eduardo, eu já pagava 1,3 milhão e agora estamos cobrando 4,4 milhões, porque a legislação exige que se pague até 2024, punindo uma única geração. Isso não é justo com os pelotenses, então a gente precisa, isso precisa ser encarado, eu espero que a legislação federal mude, mas são questões que atingem diretamente a Prefeitura de Pelotas e causando um problema financeiro muito grande. A gente não tem como deixar de conversar com a senhora sobre a questão da pandemia. Nós estávamos conversando ali nos bastidores, antes da senhora chegar. Eu queria lembrar aqui que no dia 21 de março desse ano, o Diário Popular noticiava pela primeira vez um decreto que proibia o comércio pelotense de funcionar por causa da pandemia. Ali tinha início um certo embate da senhora com os lojistas, com os comerciantes, nesse período de flexibilizações de monitoramento, o avanço do número de casos, o avanço do número de óbitos, claro, todos sentindo o impacto dessas decisões. Foi pela primeira vez, pelo menos que eu recordo assim, e até escrevi um editorial sobre isso, a pandemia mostrou aos prefeitos que as decisões deles de fato afetam toda a população, tudo que vinha da prefeitura afetava 343 mil moradores daqui da cidade, assim, refletindo nesses 7 meses que se passaram, assim, em nenhum momento não foi possível ceder realmente, porque foi também um aprendizado para todos os prefeitos, foi para a senhora também, assim, que decisões eu tomo? Eu posso ceder agora, eu posso reabrir o comércio, eu posso flexibilizar, a senhora aceita as decisões que tomou e concorda que foram as corretas? Olha, Jarbas, foi certamente a maior provação que eu vivi na minha vida, né? Sem dúvida na minha vida na política, mas acho que na minha vida em geral, assim, foi muito difícil, para mim como para todos os gestores, né? Certamente. A pandemia chegou, algo inédito, algo desconhecido, sem manual de instruções, e os prefeitos não podiam esperar, né, ficar inertes, precisavam tomar decisões para proteger a vida das pessoas. Mas num ambiente, num contexto de absoluta incerteza, a própria ciência, a própria academia, né, os pesquisadores tinham dúvidas, tinham
incertezas, né? Eu procurei sempre me guiar pelas informações, né? Ler tudo que vinha e ouvir e me guiar pelos dados, pelos poucos que existiam e buscar sempre apoio na ciência. Eu acredito na ciência e pensar sempre, desde o início, na proteção à vida e na proteção à saúde das pessoas, né? Mas sem esquecer o outro lado, porque infelizmente no Brasil agora sempre que há algum fenômeno, algum fato, as pessoas se dividem, né? E aí quem é a favor de uma coisa é absolutamente contra a outra. Então se criou uma dicotomia absolutamente falsa entre saúde e economia. Não se pode virar as costas nem para uma coisa nem para outra, né? Então, claro que naquele primeiro momento, na incerteza, a gente vamos fechar o comércio, vamos fechar as atividades todas e esperar para ver o que vai acontecer, mas protegendo a vida das pessoas, porque não há desenvolvimento se não há vida e saúde. Agora, eu sempre procurei me pautar pelo equilíbrio, né? Buscar o bom senso, né? na dúvida, na incerteza, mas pelo menos buscar o bom senso. E a gente e também está linkada com a realidade, pegando os dados da realidade. E isso lá no dia 23 de abril, um mês depois, né, porque no primeiro momento as pessoas aderiram muito em Pelotas ao isolamento social. Depois de um mês eu comecei a ver pessoas na rua, cada vez mais, no centro da cidade, sem máscara. Eu senti que havia um estressamento, foi quando a gente fez a primeira abertura, porque parecia que as pessoas precisavam de algum ponto de equilíbrio, de algum ponto de sustentação. A gente abriu por um lado, mas exigiu o uso de máscara, exigiu protocolos, e as pessoas aderiram muito àquilo. Eu acho que foi uma decisão acertada. De lá para cá, a gente veio acompanhando, depois tivemos a crise, um momento de maior dificuldade, final de julho, início de agosto, fizemos um lockdown. Eu também não me arrependo de ter tomado aquela decisão. Acho que a gente precisava alertar a população de que estávamos no pior momento, de que nós estávamos chegando no limite dos leitos de UTI, por exemplo, e as pessoas talvez não tivessem ainda essa consciência. Acho que o lockdown foi importante para isso. E depois, né, quando as coisas começaram a se atenuar, a curva começou a descer, nós também fomos flexibilizando. Então, nesse processo, eu ouvi críticas de todos os lados. Né? No início, o pessoal que achava que era a favor, digamos, das atividades econômicas me criticava muito. Depois, no lockdown, então, fui extremamente criticada pelo Brasil inteiro. Não me arrependo, acho que nós agimos com coragem e na hora certa. E agora tenho sido criticada pelos outros, né, por um grupo que acha que a gente só precisa fechar, esperar até a vacina para reabrir. Não é possível isso, né? Não é possível. Então, a gente está flexibilizando, mas olhando para os números, né? Olhando para a realidade que é mais tranquila hoje. Não vencemos a pandemia não terminou. Eu sempre nas lives que continuo fazendo alerto para isso, peço ajuda da população. Mas a gente precisa continuar caminhando, continuar vivendo, né? Respirando. Então a gente segue nesse equilíbrio instável. Mas a busca foi sempre por isso. Entre as ações que foram bastante criticadas e que a senhora deu algumas explicações, enfim, falou bastante sobre o tema, está a contratação do hospital de campanha. Foi investido pouco mais de R$400 mil naquela estrutura montada lá no ginásio do SESI. Uma estrutura que, enfim, não era com camas adequadas para um hospital, não chegou a se tornar de fato um hospital e foi investido aquele recurso ali que acabou não sendo usado. A senhora acha que foi correto o investimento, o gasto de R$400 mil numa estrutura que acabou não sendo nem um hospital, também acabou não abrigando ninguém? Acho que sim, dentro do conhecimento das informações que eu detinha naquele momento em que nós contratamos o hospital de campanha. Ele não foi um hospital porque não houve necessidade, porque ele seria um hospital. As camas não eram adequadas, mas estavam lá. É importante até para deixar claro que as pessoas acham muitas vezes, não tinha leito de UTI. O hospital de campanha não era para leito de UTI, era para leito de enfermaria. Isso sempre ficou claro. Não era o mais adequado, mas tinha o básico de um hospital e poderia funcionar como hospital. As pessoas não viram ele completo porque nós só completaríamos com os equipamentos na hora em que fosse necessário abrir. Não tinha porquê, né, deixar equipamentos caros ali enquanto ele não estava sendo usado. Mas isso, ele poderia ter sido um hospital. Por que não foi? Porque não foi necessário. Aí as pessoas dizem, então foi um dinheiro posto fora.
Na verdade, a gente faz isso todos os anos. Quem tem carro, não sei se vocês têm carro, suponho que se tiverem, fazem o seguro do carro. A gente, quando faz o seguro de um carro, a gente torce para que não aconteça nada. Mas quando passa aquele ano, a gente pensa, aquele dinheiro que não aconteceu, não bati em ninguém, aquele dinheiro do seguro botei fora. Mas no outro ano vai lá e faz de novo. Na verdade, o que eu tinha de informação quando a gente contratou o hospital de campanha, até acabei de dizer para vocês antes, era a UFPEL, o Centro de Epidemiologia, que nos ajudou muito. A UFPEL foi importantíssima para o Brasil inteiro nesse processo. A gente tem muito orgulho da nossa universidade. E eles fizeram algumas projeções, claro, baseadas nas informações poucas que se tinha no momento, mas algumas informações que eram aterradoras, de que no início de julho, quando se previa que seria o pico da pandemia em Pelotas, nós precisaríamos de no mínimo 370 leitos de enfermaria, talvez chegando a 800. E quando eu vi esse número, eu fiquei apavorada, porque a verdade é que somando todos os hospitais de Pelotas, nós não chegaríamos a isso. Então, quando houve a possibilidade de contratar um hospital de campanha, eu não hesitei. E naquele contexto, se voltasse àquele contexto, não hesitaria de novo. E acho que ninguém hesitaria, porque quando eu fiz a contratação, ninguém criticou. Não houve uma voz em Pelotas que tenha criticado. Agora é fácil de criticar, claro, mas agora eu também não contrataria, com a informação que eu tenho nesse momento. A gente já sabe que não foi preciso. Mas e se tivesse sido preciso e não tivesse um hospital de campanha? Teria sido muito pior. É a mesma coisa, bate o carro, destrói o carro e não tem o seguro. Nós tínhamos o seguro, porque nós investimos sempre no princípio da precaução. Então, eu sei que o pessoal critica muito essa questão do hospital de campanha, mas eu acho que foi a decisão mais correta para aquele momento. Não me arrependo dela. Eu vou pedir agora para a senhora escolher um número de 1 a 9 para responder a uma pergunta de um morador que o Diário Popular gravou. E vou pedir então para a senhora... Número 8. Número 8. Vamos aqui então. Meu nome é André, sou morador do bairro Fragatas. Gostaria de saber do candidato se tem algum projeto para a recuperação da saúde no período pós-pandêmico. Ele disse o nome? Não. Andrés. Desculpa, Andrés, não. Perdi essa parte. Bom, Andrés, a saúde foi extremamente demandada durante a pandemia. Nós tivemos que buscar alternativas sem preparação e tenho muito orgulho do que a gente fez na pandemia. Fazendo aqui em Pelotas o zoneamento dos hospitais, o que impediu que a pandemia se alastrasse nos profissionais de saúde, protegendo profissionais de saúde, protegendo pacientes também. Alguns hospitais ficaram sem atendimento Covid e outros passaram a ser referência. Nós criamos o Centro Covid, nós fizemos o atendimento por telefone, o 0800, funcionando para atendimento, para que as pessoas não precisassem sair de casa, mudamos o turno das UBSs. Enfim, tivemos muitas ações durante a pandemia que eu acho que reverteram em benefício da população e no maior controle da disseminação do vírus. Nós temos um enorme desafio no pós-pandemia. Por quê? Porque nós tínhamos lá no início um projeto chamado Saúde Ativa, que era com alguns recursos, inclusive de emendas federais, o deputado Daniel, nós íamos diminuir as filas de cirurgias, exames e consultas para várias especialidades. Com a pandemia, isso não aconteceu, porque os hospitais pararam de fazer atendimentos eletivos, e agora não só nós não conseguimos reduzir essas filas, como elas aumentaram, porque as pessoas que não foram atendidas nesse período precisam agora mais do que nunca ser atendidas. Então, um dos desafios pós-pandemia é botar em funcionamento de novo a Saúde Ativa, que recém tinha começado quando chegou a pandemia. A gente lançou em fevereiro e em março tivemos que fechar tudo. Então, a gente tem que retomar o Saúde Ativa para poder desafogar, diminuir essas filas. A gente tem que também estar buscando, junto ao governo do estado, a construção de um hospital de pronto-socorro. A gente tem a garantia, na verdade, do governo do estado, de que vai ser construído um novo
pronto-socorro, mas mais do que um simples PS, vai ser um hospital de pronto-socorro que também vai nos permitir ter uma qualidade, um outro patamar de saúde no município para atendimento de urgência e emergência. Tornando o pronto-socorro, que tem um atendimento muito qualificado, também um espaço com menos lotação e tudo mais. E a nossa ideia, claro, sempre permanente, é de qualificação do atendimento básico nas unidades básicas de saúde. Então a gente vai usar aquele atendimento, aquele acolhimento que existe nas unidades da Rede Bem Cuidar, são 6 unidades no município, e a ideia é que todos os postos, todas as unidades passem a trabalhar com esse acolhimento, abandonando o uso das fichas, que sempre foi um problema, uma reclamação muito grande da população. Então a gente vai usar o modelo da Rede Bem Cuidar para que todas as pessoas que cheguem nas UBS sejam atendidas. Isso já está começando, já se usou muito isso na pandemia. Mesmo que elas não tenham a consulta médica naquele dia, elas são recebidas, são ouvidas e têm o agendamento feito ali. Eu acho que isso vai nos dar uma condição muito melhor de atendimento à população e vai começar no ano que vem, no pós-pandemia. Espero que permaneça e se qualifique cada vez mais. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando em saúde, vamos falar agora não sobre exatamente a pandemia, mas sobre um tema que foi foi talvez a pior crise na área da saúde no seu governo, que foi aquele escândalo dos exames pré-câncer, lá no ano de 2018, quando surgiu esse caso. De lá para cá, a Câmara de Vereadores fez uma CPI que acabou não sendo concluída, o MP abriu investigação, ainda não se tem um resultado, e a própria Prefeitura, na época, anunciou uma sindicância para avaliar as responsabilidades daquele episódio. De lá para cá, o que mudou e se alguém foi responsabilizado, se a Prefeitura concluiu essa sindicância que não se teve nenhuma conclusão, pelo menos pública? Mais do que isso, Peraça, nós entramos na Justiça. Nós abrimos um processo judicial para que responsabilidades fossem apuradas. Na verdade, o que houve lá foi uma denúncia que saiu num jornal da cidade, a partir de algumas dúvidas, de um documento encaminhado por profissionais de uma unidade básica de saúde. O escândalo surgiu dessa denúncia no jornal, onde se dizia que teria havido uma fraude nos exames, e eu sempre disse, se alguém foi fraudado, obviamente que todas as pacientes foram fraudadas, mas o primeiro a ser fraudado foi o poder público, porque a Prefeitura contratou um laboratório para prestar exames verdadeiros, qualificados, sem fraude. Então, nós fomos vítimas, a Prefeitura foi vítima, se houve fraude, a Prefeitura foi vítima. E por isso, nós fomos buscar apurar as responsabilidades. E entramos com o processo judicial. Antes disso, eu pedi ao Dr. César Vitor, o maior especialista na cidade em epidemiologia, e com essa capacidade eu pedi ajuda, pedi socorro a ele, e ele nos disse que revendo alguns laudos dos exames feitos, nós poderíamos afirmar se teria havido uma fraude ou não, ou se eventuais erros tivessem acontecido, seriam naturais, porque eu fiquei sabendo disso na época, os exames citopatológicos podem dar erros de 50%. É até estarrecedor isso, mas é o que diz a ciência. Então, eu passei esse levantamento dos exames, ele tinha datas, data tal dia, à tarde, sei lá, 24 de maio de manhã, 28 de abril à tarde, e assim ia se fazendo. Eu passei essa lista para o Ministério Público, que optou por pegar todos os exames, recolher todos os exames do laboratório, que foram enviados para Porto Alegre. Dentro desse processo judicial, o Hospital de Clínicas e o IGP refizeram alguns exames, e todos os resultados até o momento indicam que não houve fraude. Os resultados foram praticamente idênticos aos resultados do laboratório. No entanto, o número de exames feitos é pequeno para se poder afirmar com certeza. Nós pedimos agora ao juiz mais 6 meses para a gente tentar, porque nós vamos ter que pagar pagar para um laboratório refazer todos os exames, e é um custo super alto, é um custo que vai fazer falta para a gente seguir fazendo exames aqui para as pessoas que necessitam hoje. Então nós estamos
buscando alternativas para isso. Lamentavelmente, se tivéssemos feito, né, conforme a sugestão do Dr. César Vitor, talvez já tivéssemos essa resposta. Mas queremos muito saber se houve fraude, porque somos a vítima, assim como, claro, as mulheres também. No entanto, até agora, todos os indícios são de que não houve essa fraude. A sindicância interna da Prefeitura continua em aberto, então? Continua em aberto, porque também depende disso, né? Para punir qualquer pessoa que seja, nós dependemos de uma confirmação. Na verdade, o laboratório, de certa forma, foi punido, fechou inclusive as portas, nós deixamos de fazer, né, de encaminhar exames para eles, mas não houve nenhum outro tipo de punição, porque nós estamos esperando o resultado final. Eu quero conversar com a senhora agora sobre um outro tema que seria a relação poder público-contribuinte. Ela é uma via de duas mãos, assim, mas o momento em que o contribuinte precisa ir até a prefeitura e solicitar um serviço. Assim. Eu conversei semana passada com um contribuinte, meu amigo. Ele está fazendo uma obra na sua casa. Teve problemas com a prefeitura, faltavam papéis, ele reconheceu isso, a obra foi embargada. A prefeitura agiu corretamente, foi lá e embargou. Perfeito. 2 dias depois, todos os documentos que ele precisava para a obra estavam nas mãos da prefeitura, e aí o que ele conta teve o início o drama que ele viveu. Foram 21 dias, segundo ele, até ele conseguir a autorização para retomar a obra, pagando o pedreiro, idas e vindas, telefonemas, troca de e-mails. Por que em alguns momentos é tão difícil para o contribuinte, ainda aqui em Pelotas, contar com um serviço de melhor qualidade nesse tipo de atendimento? Porque em alguns momentos também é tão difícil tirar uma segunda via do IPTU no site da prefeitura. A tecnologia ela existe para cada vez mais facilitar a vida de todos nós. As cidades são cidades digitais, assim, não é preciso investir mais nessa área da prefeitura. A prefeitura ainda, em alguns momentos, é muito analógica e perde dinheiro por causa disso, deixa o contribuinte irritado por causa de toda essa burocracia. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Sim. Eu concordo contigo no geral. Costumo dizer que a prefeitura, o poder público, né, no geral, é um paquiderme. Enquanto a sociedade se move, né, com agilidade e rapidez, os tempos modernos, a tecnologia trouxe isso, o ritmo do poder público ainda é muito lento e entra em desacordo. E isso é um dos grandes desafios que nós temos, não há a menor dúvida. A gente trabalhou muito nesses 4 anos para melhorar os processos. E posso afirmar que melhoramos em muitos casos. Né? Tu trazes um caso pontual, claro que eu não tenho como responder esse aí, por que demorou 21 dias? Demora 21 dias para todo mundo? Talvez não, talvez tenha alguma questão aí, né, que eu não vou saber responder. Mas, no geral, sim, tem muita burocracia ainda. A cultura do serviço público é uma cultura burocratizada. Né? Alguns servidores, inclusive, são apegados a isso. Acho que, inclusive, fazendo um parênteses, a pandemia talvez nos ajude, nos processos ela ajudou, porque nós somos obrigados a encontrar fórmulas de trabalhar, de fazer home office, né? de fazer reuniões virtuais, de encaminhar coisas de outra forma, de evitar a papelada. Então, nós tivemos que criar atalhos, e esses atalhos têm se revelado super eficientes. Né? Então, acho que eu tenho dito para os nossos secretários, aprendam com os processos que a gente viveu agora. Mas a gente avançou em muitas coisas nesses 4 anos, justamente com essa visão. Sobretudo na relação com os empreendedores. Por exemplo, a gente criou o alvará online. Hoje a pessoa não precisa mais se deslocar para ter um alvará. Isso né, em alguns anos atrás era uma maratona, eram meses e meses de espera. Agora a gente está também com o Edificapé online, quer dizer, um construtor vai poder fazer tudo da própria casa, não precisa ir lá, levar aquela papelada e tudo mais. Nós estamos também lançando uma plataforma de georreferenciamento, que é um negócio extraordinário, assim, que serve para qualquer pessoa que queira conhecer mais Pelotas. Tudo que pode ser georreferenciado está ali, um turista que queira vir, mas para um empreendedor também, alguém que queira saber quais são as zonas em que pode empreender, em que pode construir, o que é permitido aqui e ali. A ideia é poder facilitar os processos, e isso também é uma forma de enfrentar a pós-pandemia, né?
e criar esse ambiente propício para o empreendedor, né, para quem queira gerar emprego, para quem queira fazer o desenvolvimento, criar empresas aqui, tem que ter processos mais ágeis. Eu concordo plenamente, a gente quer ter não só uma cidade digital, como um governo digital. Já começamos a digitalizar os primeiros processos, algumas secretarias já estão trabalhando sem ter que assinar aquela papelada. E eu espero, né, que daqui a alguns anos a gente tenha a prefeitura completamente informatizada, que o contribuinte não precise sair de casa para ter tudo que ele precisa ali, ao seu alcance. É uma luta contínua. A gente tem avançado, então isso me faz crer que a gente pode conseguir avançar. A Coinpel tem ajudado muito, tem feito um trabalho, né, tem buscado soluções e otimizado processos, mas ainda temos problemas. Não vou negar, ainda temos problemas. Perfeito, a gente já está indo para o final e o Jarbas tem que apresentar ainda a pergunta de um dos outros candidatos, mas a gente não pode deixar tocar num tema que é fundamental, que é a educação. A gente poderia ficar mais de uma hora aqui falando sobre vários aspectos, mas eu queria tocar especialmente na questão das escolas infantis. Pelotas teve, há pouco mais de 10 anos, anunciadas 14 creches do programa Pro Infância. De lá para cá, se não me falha a memória, dessas 14 apenas uma foi entregue. As outras, algumas foram canceladas, outras as obras iniciaram e não foram concluídas, outras ficaram paradas. No seu programa de governo, a senhora fala em aumentar as vagas em creches, enfim, em ampliar o acesso ao ensino infantil. Qual é a situação dessas creches? Quais as comunidades que vão poder contar com as creches? Quantas vão ficar prontas? Por que não andaram todas essas creches ao longo desses 4 anos? Essa pergunta é importante, Peraça, até para esclarecer. Essas 14 creches que estão anunciadas já há 2 governos atrás, vinham sendo anunciadas, porque o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao Ministério da Educação, lançou o Pro Infância para o Brasil inteiro. São inúmeros os municípios Brasil afora que não conseguiram tirar do papel essas escolas. Elas começaram lá em, acho que os primeiros processos licitatórios, deve ter sido 2011, 2010 talvez, não se conseguiu nem licitar naquele momento, porque os recursos eram inferiores, o projeto era mais caro do que o recurso que era oferecido. O próprio governo federal fez outras alternativas, teve durante o governo Eduardo, ainda a gente teve a possibilidade de fazer com outras metodologias, enfim. Um problema muito sério que não se resolveu. Agora no nosso governo, que nós decidimos, porque tinha algum recurso estava disponibilizado, foi dizer o seguinte: vamos usar o recurso e fazer o que é possível com ele. Então nós concentramos, em vez de pensar em abranger o mundo, concentramos. Com isso, já temos concluída a Escola Navegantes, ali Prefeito Ari Alcântara, o Navegantes. Já temos concluída a Escola Luiz Arthur Borges Pereira, escolinha da Sanga Funda, linda, ainda não foi, essa não recebeu alunos ainda, ficou pronta na pandemia. Nós temos a Escola da Vila Princesa, que deve ser entregue daqui a 1 mês e meio, e nós temos a do Sítio Floresta, que até fevereiro, março deve ser entregue. São 4. Ontem, ou antes de ontem, o secretário de Educação me disse que conseguiu já a liberação de novos recursos para as 2 que tinham ficado paralisadas, Vasco Pires e Laranjal. Então nós vamos começar a relicitar Vasco Pires. A nossa prioridade vai ser terminar Vasco Pires e a Laranjal, que foram iniciadas, e buscar recursos pelo menos para a Z3. Eu digo pelo menos porque a política do FNDE pode mudar e no ano que vem eles apresentarem outras possibilidades. Mas pelo menos terminar essas que começaram e a Z3. Só que eu quero dizer o seguinte: o ano que vem, com tudo isso, nós vamos oferecer mais 780 vagas na educação infantil no município, porque nós reformamos, já que não conseguíamos tirar o recurso do papel, esse recurso federal, nós reformamos absolutamente todas as escolas de educação infantil do município. E além disso implantamos mais 2, a Mário Osório Magalhães e a Bernardo de Souza. Com isso nós temos 33 escolas, teremos 33 quando ficar pronta a da Vila Princesa e a do Sítio Floresta, 33 escolas de educação infantil completamente revitalizadas, algumas novas e outras revitalizadas, ampliadas, coloridas, arejadas. A nossa rede de educação infantil dá inveja a qualquer rede pública ou privada no país, eu não tenho a menor dúvida. Quem duvidar, eu convido a visitar as escolas e ver com seus próprios olhos. Nós vamos agora então à pergunta do candidato para o candidato. Eu vou pedir que a senhora escolha um número de 1 a 8. Vamos de 8 de novo. 8. Pelotas vive um ciclo de abandono dos bairros e vilas que já dura 16 anos.
Desde o governo Fetter, em 2004, o mesmo grupo de políticos, partidos e até os secretários são os mesmos. É o que mais ouço nas conversas que tenho tido com a população. São problemas que vão da falta de limpeza urbana, ruas esburacadas, até a falta de creche para as crianças, falta de médicos e postos de saúde fechados. Como sua candidatura vai trabalhar para resolver a falta de estrutura dos bairros? Ivan, eu, com todo o respeito, se tu achas que as vilas e bairros estão abandonados, eu te pergunto o que o governo do PT fez, porque se tivesse feito alguma coisa, estariam menos abandonados. Na época em que o teu partido governou Pelotas, se concentrava também o trabalho no centro, pintando meio-fios, que esses eram os investimentos da prefeitura. Eu tenho muito orgulho do que nós fizemos, já disse isso aqui, tive a oportunidade, no centro, as obras transformadoras no centro, nas grandes avenidas, e tenho muito orgulho de ter pavimentado ruas no Dunas, de ter pavimentado ruas no Getúlio Vargas, de ter pavimentado ruas no Pestano, na Santa Terezinha, no Lindóia, na Vila Princesa, de ter pavimentado ruas no Navegantes e no Fátima, de ter construído escolas no Sítio Floresta, construído escola no Navegantes, de ter construído escola na Sangafunda, pavimentado a Sangafunda. Então, a gente tem um orgulho enorme do que fez. Eu reconheço que falta muito, reconheço que tem muita coisa para fazer nos bairros. Não foi feito tudo, mas o nosso governo foi, eu não tenho dúvida, digo isso de novo, porque temos planilhas, temos números para mostrar, embora a gente não transforme o nosso programa eleitoral numa planilha Excel. Eu tenho muito orgulho do que a gente vem fazendo, é o governo que mais investiu nos bairros. Ainda falta? Certamente falta muito, mas eu acredito que quem tem feito é quem pode fazer mais. Quem teve a oportunidade no passado e não fez tanto, provavelmente não tenha tantas condições de fazer no futuro. Perfeito. Falar um pouco sobre segurança também, para não deixar passar um tema importante. Recentemente a senhora recebeu uma comissão dos aprovados no concurso da Guarda Municipal, né? E tem alguns que ainda estão aguardando ser chamados. E eu queria saber qual é a situação dessas pessoas. Elas vão ser chamadas? Tem previsão de quando serão chamados? Vai ser prorrogado o prazo do concurso? Como é que fica essa ampliação do efetivo da Guarda? Eu, inclusive, recebia o pessoal da Guarda, os concursados da Guarda, outro dia no gabinete. Na verdade, nós somos obrigados, eu ou qualquer outro prefeito que se eleja, somos obrigados a chamar 80 guardas, porque isso estava no edital. A gente lançou o edital para o concurso dizendo, colocando 80 vagas. Então nós temos que chamar, o edital pode ser renovado por mais 2 anos, ele vence no meados do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, eu acho, se não me engano, e aí ele pode ser renovado por mais 2 anos, certamente é o que nós faremos, renovaremos o concurso por mais 2 anos e chamaremos pelo menos os 80 guardas. Tem uma previsão grande de aposentadorias aí nos próximos meses, no próximo ano da Guarda Municipal, então mais uma razão para nós chamarmos. Até porque a gente precisa das aposentadorias, porque com a Lei 173, essa lei federal que foi feita esse ano na questão da pandemia, nós não podemos aumentar o efetivo, nós só podemos fazer substituições. Então, para chamar novos guardas, tem que ser até o final de 2021, né? Isso vale até o final de 2021. Tem que ser para repor exonerações ou aposentadorias. Então, nós chamaremos de acordo com essas necessidades e, obviamente, de acordo com o caixa da prefeitura, né? Nós temos que enfrentar esses problemas estruturais dos quais eu falei e para isso vamos precisar, não adianta chamar guardas e depois ter dificuldade de pagar o salário. Então, a gente vai precisar analisar bem essas questões, mas a segurança pública é uma prioridade, foi no meu governo e será, se for reeleita. A gente quer continuar ampliando o Pacto Pelotas pela Paz, transformando Pelotas numa cidade cada vez mais segura. Tivemos 70% de queda na criminalidade e a ideia é seguir em frente e também prevenindo a violência. Então, a Guarda Municipal tem um papel nisso fundamental, de ser uma guarda cidadã, próxima das pessoas, de organizar também a questão da perturbação do sossego, que é um dos problemas que atinge Pelotas em várias regiões, no Fragata, no Laranjal, nessa integração com as outras forças de segurança. Por isso, completar o efetivo da Guarda para nós é muito importante. Então, é um compromisso nosso
de pelo menos chamar os 80, é mais do que compromisso, é uma obrigação, dentro da disponibilidade financeira da Prefeitura, mas sempre priorizando essa questão da segurança pública. Se a senhora for reeleita, a senhora repetiria um ato que fez no dia 24 de abril de 2017, seu 4º mês de governo, quando a senhora assinou os contratos individuais de gestão com cada uma das 25 secretarias e departamentos municipais. Foram, se eu não me engano, centenas de compromissos assumidos pelos diretores, diretoras, secretários. A senhora faria isso novamente? Algumas metas ali eram bem ousadas e quase 4 anos depois, a senhora tem esse relatório, assim, essas metas saíram do papel? Eu tenho aqui a educação, por exemplo, tinha que implantar até o final desse ano a primeira escola em turno integral e informatizar todas as EMEIs e disponibilizar a internet às escolas. A segurança tinha que criar guarda ambiental e ampliar em 50 o número de câmeras de vigilância. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu tenho um acompanhamento do nosso plano de governo, nós ultrapassamos, né, estamos perto dos 90% de cumprimento do nosso plano de governo apresentado em 2016. Então eu tenho muito orgulho disso. Acho que, né, isso mostra um compromisso da equipe de governo com as metas traçadas. Se vai ser o contrato de gestão ou outra ferramenta, isso é uma questão que me parece menor. Mas o cumprimento do plano de governo é importante. Nós, efetivamente, criamos a primeira escola de turno integral. Aliás, já temos 3 escolas de turno integral não completas. Teremos a primeira completa agora com a Maria Helena Vargas da Silveira. A escola de ensino fundamental lá do Sítio Floresta vai ser a primeira escola de Pelotas inteiramente em turno integral. Mas a Mário Meneghetti, no Getúlio Vargas, foi a primeira que começou, já começou no ano passado. A gente começou nos primeiros anos, né? A gente não conseguiu, porque aí precisa duplicar praticamente a escola. Nós já começamos, temos também a escola lá no Cerrito Alegre e outra escola rural que já iniciaram o turno integral. A informatização também iniciou. Realmente, na segurança, as câmeras de segurança nós não conseguimos, essa é uma das metas não atingidas. E estamos repensando isso, a ideia é terceirizar, porque terceirizando nós vamos poder, quando ficar obsoleta a câmera, e isso acontece muito, a tecnologia avança, né, com muita velocidade, o poder público aí acaba tendo que trocar e tendo muito menos agilidade, muito menos capacidade de fazer manutenção, de trocar. Então a nossa ideia agora então tem coisas que a gente aprende ao longo do tempo, né? Ainda bem que não compramos as 50 câmeras, porque nós vamos terceirizar e a empresa contratada vai ser responsável por fazer a manutenção e também renovar à medida em que a tecnologia avance. Isso é algo que a gente se deu conta agora, né, mais para o final do governo, e deve nortear a nossa relação com a tecnologia no próximo. Perfeito, a gente já está nos últimos minutos, então eu gostaria, se possível, uma resposta objetiva, para depois a gente conseguir encerrar no prazo. Um tema que cada vez mais pessoas se envolvem na cidade, que é a proteção animal. A gente lembra que em 2017 a senhora lançou um edital lá para um concurso de protótipos para substituir tração animal em Pelotas. Chegou a ser lançado ali um projeto de um veículo que seria utilizado, enfim, a senhora apresentou esse protótipo. De lá para cá isso não avançou e a tração animal e o uso de carroças na cidade persiste. Existe algum plano para definitivamente se abandonar isso e de certa forma também arrumar uma alternativa às pessoas que vivem, que precisam da tração animal, que tem nela o seu sustento? Justamente por essa grande dificuldade, né, de fazer essa mudança é que existem famílias, né, centenas de famílias, milhares de pessoas que sobrevivem desse negócio, né, são catadores que sustentam suas famílias com isso e dependem das carroças e dos cavalos. Portanto, nós precisamos ter um veículo alternativo. Aquele veículo era muito interessante, mas ele era caro. Porque o problema, o nosso grande desafio é quem é que vai pagar isso, quem é que vai financiar. O poder público não tem condições, a prefeitura não tem condições. A nossa ideia era poder criar uma rede entre os comerciantes da cidade, que eles investissem no veículo e que o veículo fizesse a propaganda da loja e tudo mais, do empreendimento. Mas para isso a gente precisaria, né, de um valor mais acessível. E estamos trabalhando, não parou, de lá para cá a gente vem trabalhando na busca de um veículo possível. Apresentamos inclusive um projeto no início desse ano para o Ministério Público,
e a ideia é poder desenvolver isso a partir do ano que vem, mas buscando, né, sempre com esse desafio de buscar o financiamento. Né? Esse ainda é o nó gordo dessa questão, mas eu acho que a gente tem todas as condições para fazer isso, é necessário, está na lei, e não vamos, né, deixar de tratar dessa questão. Espero que agora avance mais, a gente levou algum tempo para conseguir uma alternativa, mas ela foi criada pela nossa equipe do Comupa, e então é a perspectiva para o próximo governo. Eu acho que a gente tem ainda tempo para mais uma perguntinha rápida antes das suas considerações finais. Eu queria saber da senhora, caso a senhora seja reeleita, é uma decisão que o prefeito ou a senhora vai ter que tomar e que milhares de pais estão se questionando hoje. Quando vão voltar as aulas presenciais na rede municipal e em que condições essas aulas vão retornar em 2020 e 2021? Na rede municipal. Rede né? municipal. Rede municipal. A gente, quando liberou a rede privada, né, teoricamente o que nós estamos dizendo é a rede privada, inicialmente as escolas de educação infantil, depois a partir de novembro estão autorizadas as escolas de ensino fundamental, desde que cumpridos os protocolos. O COI municipal aprove e seja fiscalizado pela vigilância sanitária. Então, a partir daí, genericamente, nós estamos dizendo é possível voltar a ter aula. Eu tenho me reunido sistematicamente com os diretores das escolas municipais, porque eu acho que a gente tem que definir isso em conjunto. Não tem como um governo, na minha opinião, impor a volta se a comunidade escolar for contra. Porque nessa volta, as crianças têm que encontrar um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, um ambiente que as pessoas não podem estar nem indignadas nem com medo, né? Porque é um momento muito importante, esse reencontro com a escola. Então nós definimos na última reunião que vai ser em fevereiro, se tudo continuar como está, porque obviamente a gente precisa acompanhar a evolução da pandemia, mas nessas condições, em bandeira laranja ou bandeira amarela, nós retornaríamos com as aulas no município, as aulas da rede municipal no mês de fevereiro. Mês de fevereiro, sim. E integralmente, tudo vai depender A gente pensa em usar o ensino híbrido, né? Isso vai estar sendo construído, nós vamos ter que fazer uma avaliação, vamos aplicar uma avaliação nos alunos, tentar entender o avanço de cada um, praticamente customizar uma recuperação para cada um, que vai levar certamente mais de um ano. Os próximos anos vão ser anos muito desafiadores para a educação, mas nós estamos muito focados nisso. Eu estou muito próxima dos diretores, né, e a equipe da SMED também, porque vai ser uma construção com todos eles, né, com os professores, com os diretores, essa recuperação. Se nós continuarmos, claro que a partir do momento que tivermos a vacina, a gente pode voltar com o ensino presencial total. Até lá é possível que a gente faça esse ensino híbrido, né, vem em alguns dias, outros em outros, para ter o distanciamento e todo esse controle. Mas com muito foco nessa recuperação. A gente tem vários projetos que já vinham acontecendo na SMED que vão ser direcionados para isso, né, para o acolhimento, para a recuperação, para o fortalecimento do ensino e dessa socialização da criança na escola. Prefeita, quero agradecer a sua presença e quero dizer que a senhora tem agora 3 minutos para fazer a sua despedida com aqueles que estão nos ouvindo. Por favor. Obrigada, quero agradecer Jarbas e Vinícius pelas perguntas, enfim, também a comunidade que perguntou, e dizer para vocês que nós estamos numa caminhada rumo ao futuro. A gente tem muito orgulho do governo que fez, embora reconheça que há muito a fazer em Pelotas. Desde o início do governo Eduardo, a gente vem criando novas relações com a população, com governos próximos da população, que não iludem, que não prometem, mas que realizam. Realizam obras tanto estruturais quanto obras sociais, como a regularização fundiária, como a implantação do turno integral nas escolas, como a reforma das escolas de educação infantil, como a redução da criminalidade, que significa, na verdade, preservação da vida das pessoas. E o fortalecimento, as tantas políticas públicas que nós temos de fortalecimento de vínculos entre pais e filhos. Lá em 2016, nós nos comprometíamos, nós queríamos criar uma cidade mais humana e mais segura. Passados 4 anos, acho que podemos dizer que temos uma Pelotas mais humana e mais segura nessa redução da criminalidade, redução dos homicídios, redução do roubo a pedestre, redução do roubo de veículos, na verdade todos os crimes patrimoniais e contra a vida, e mais humana
no sentido de que temos espaços públicos mais qualificados, escolas mais qualificadas, mais gente com a sua escritura da sua casa e mais gente acreditando num futuro melhor para Pelotas. Agora o grande desafio é enfrentar os efeitos dessa pandemia e fazer de Pelotas uma cidade cada vez mais acolhedora, uma cidade com mais oportunidades. Oportunidade para os jovens, oportunidade para os empreendedores, oportunidades para os trabalhadores, para as pessoas que querem iniciar o seu primeiro negócio, que querem encontrar uma oportunidade de emprego e oportunidade também para os idosos que merecem o respeito e merecem ter uma cidade que os acolha e que seja construída para eles. Uma Pelotas que seja de todos, uma Pelotas que una os talentos dos seus filhos, saiba fazer da sua diversidade a sua riqueza e que construa o futuro. Não uma Pelotas do passado, mas uma Pelotas do presente e do futuro. Muito obrigada, vamos em frente. Muito obrigado, prefeita Paula Mascarenhas, candidata à reeleição. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam nessa primeira série de entrevistas, lives do que o Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, e também quero convidar para nos acompanhar amanhã no segundo dia de entrevistas com o candidato Marco Marchand Dudey. Uma boa noite a todos.